Meu forte abraço a você que nos acompanha em um super episódio do NinjaCast, né, Joãozinho? Graças a Deus, Ninja. Mais um Pronto, aqui preparado e querendo, não é não? Sempre. E com esse boné lindo aí da Chita Lux, viu, Joãozinho? Lindo. O pessoal que acompanha a gente no Spotify fica curioso. Boné colorido, lindo. Colorindo os estúdios, Ninja. Maravilhoso o boné da Chita Lux, né, Joãozinho? Isso. Viu? Mandar um forte abraço a todos que nos acompanham na TV Diário, né? Um abraço para Edson Santos, Souza, Cajazeiras, Uiraúna, Pombal também nos acompanhando, Patos, todo o sertão do estado. Um forte abraço, né? Carinhoso para todos que nos acompanham na TV Diário, com várias transmissões, né, Joãozinho? Com matéria também no Portal Diário. Obrigado pelos preciosos espaços disponibilizados pelo Sistema Diário de Comunicação, com a super cobertura também nas eleições. Tradição na cobertura, né, Joãozinho? Com o grande Petson Santos. Um abraço, né, para todos da TV Diário. Vamos falar dos nossos anunciantes, né, Joãozinho, que é muito importante, não é Vá isso? na fila aí, diga Trabalhamos em nome da Tinta Lux, nós já Graças falamos, não é a isso? Deus. Colorindo. Trabalhamos também em nome da Cachaça Serra de Areia, também da Pimenta Nativa, também em nome da GovMind, do Hildo Corretor de Imóveis, também da 083 Burger, Amor Story e OS Entretenimento. É isso, Joãozinho? Isso, Ninja. E Parabéns. nós temos 2 super shows da OS Entretenimento já na agenda, né? Aí tu Fala vai no bate pronto assim Mas pra me virar. lógico, você não já teve... Tá bom, vamos lá. Tem sim, tem. Tem um show. Tem Pega sim, eu vou o show dizer da agora qual. Entretenimento. Só Eu um gosto, segundinho, eu gosto pera aí. disso, Pera aí, eu vou dizer agora. E tem 2 super shows agendados. Tem, ó, mais do que nunca. Quando quer ir pro show, liga lá pra Oliveira. hein? Moscou City Ballet. Tour Brasil, em 24 de maio. Eita, 10 dias depois do meu Teatro aniversário. Pedra do Reino. Bom todo. Você já tá lá. Eu tô Vai lá. ser um presente meu O que eu vou dar pra você. Obrigado. Seu aniversário. Eu fico lisonjeado. Igual Gostou? você ganhou o ingresso lá pro show lá de Alceu Valença, pro Trio Elétrico, né? E Ficou vai só na ter, boquinha. vai ter novamente, de novo, outra vez. Certo? Eu agora perdeu aqui, eu acho que é agosto ou Ficou setembro. nervoso. Tanto show bom que você fica nervoso. Não, com o pô, que OS sumiu aqui. Não tá mais Fica não. nervoso. Daqui a pouco você diz o segundo show do OS Entretenimento. Eu sei que é o índice, eu só não lembro a data. O Whindersson Nunes Achei, de volta achei. à Paraíba. 12 de setembro, no Eita, Teatro Pedra que do Reino, estouro. novamente. Eita, eu fico emocionado. Você Com um foi. show, definitivamente, isso não é um culto. Você se emocionou no último aqui. Você foi com a família Eu Gabriel. fui e vou de novo. Boa, Vou de boa. Fico feliz com isso. Boa. E você Eu não vai pro fui- balé. Eu vou também. Pronto. Então eu vou pros dois. Eu Tamo. fico feliz com a doutora Tamo Cristiane. combinado. Já vou pedir um voucher pra patroa. Vamos agora mandar um forte abraço, né, Joãozinho? Agradecer, né, a doutora Michele Queiroga, nossa convidada de hoje. Ela é proctologista. Diga a especialidade dela. Mas Ninja É tá aprontando comigo hoje. proctologista. Mas vamos Ela é lá. mas- Você tá me torando hoje, mas vamos lá. Você é o Lombardo. Vamos meu lá. amigo. Você é o Lombardo. Você tem que... Doutora Michele Queiroga. Quer que eu diga o CRM dela? Não? Ela é a médica coloproctologista, focada em Essa quebrar os palavra é tabus sobre a saúde do intestino e da região Isso. anorretal, Boa. trazendo uma linguagem baseada em evidências, mas super acessível. Tudo bem. Gostou? Eu perguntei o nome dela. Tu fizesse Eu fiz logo tudo aí. Aí que é bom. Botou por cima. Seja Doutora bem-vindo, Michele, doutora. Desculpa qualquer coisa. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora Michele. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Desculpe que a gente é meio doido, mas é normal. De vez em quando a gente dá umas atrapalhadas, é normal. Acontece em todos os podcasts. Doutora Michele, fala um pouco pra gente dessa função, né? Coloproctologista. Tem uma diferenciação do urologista? É a mesma coisa? Tem, sim. Tem uma grande diferença, na verdade. O coloproctologista, ele é o profissional responsável por cuidar da saúde do intestino e das doenças anorretais. O urologista é o profissional responsável por cuidar de doenças urológicas, doenças de próstata, vias urinárias. Então, existe uma grande confusão. Às vezes, o paciente ele acaba indo enganado para o consultório do urologista e da gente, porque são áreas que se conversam entre si, mas são diferentes. São bem diferentes, né, São bem doutora? diferentes. Né, João? Por exemplo, existe também o tabu do homem procurar, né, o especialista, né? Ainda existe muito isso, aquele medo. Aquele medo de justamente sentir a necessidade, as dores, ver sangue nas fezes e ter vergonha de ir no médico, né? Existe um tabu muito grande, existe a vergonha. Embora eu acho que nos últimos tempos as pessoas vêm se cuidando mais e ligando alertas em relação à saúde do intestino, mas existe um tabu, o medo, a vergonha, isso precisa ser superado, porque a gente tem um grande número de doenças, desde doenças benignas até doenças malignas que acometem a região anorretal e o intestino de uma forma geral,
que precisam ser diagnosticadas de uma forma precoce, porque tem grande sucesso com o tratamento adequado. Agora, qual o momento certo para procurar o médico? Vamos lá. Os principais sintomas que levam o paciente ao consultório do proctologista são a dor. A dor é o sintoma mais agudo, né? O sangramento retal, ele chama muito a atenção, ele assusta. Prurido, que é a coceira na região anal, mas também a dificuldade de evacuar, a perda de peso, as dores abdominais com frequência, a mudança do hábito intestinal, mas não só esses pacientes que têm sintomas precisam procurar o proctologista. Toda pessoa, homem ou mulher, que completou 45 anos de idade, precisa ir ao proctologista e fazer pelo menos o exame de prevenção, o exame de rastreio para o câncer de intestino. Que exame é esse? Já fui A curioso. colonoscopia. Colonoscopia. Existe um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame mais fácil, mais acessível, mas é um exame muito indeterminado. Qualquer sangramento no intestino, por uma hemorroida, por inflamação, ele pode positivar esse exame. Mas, na verdade, todo mundo que chega aos 45, com sintomas ou não, tem indicação de fazer a colonoscopia, que é aquele exame que a gente entra com a câmerazinha pelo reto e vai investigar todo o intestino grosso. E todos os pacientes que têm um histórico familiar de câncer também, eles têm essa necessidade e, assim, tem que ter esse gatilho de procurar o médico de acordo com o histórico familiar. Tem também a questão hereditária. Tem que dizer, Tem, sim. se teve uma situação com meu pai, com a minha mãe e tal, então eu tenho que ligar o sinal de alerta. Sim, o câncer de intestino e o câncer de reto, ele tem um forte fator genético associado. E aí, se você teve um paciente na sua família, um familiar, né, que teve um câncer de intestino com menos de 45 anos, por exemplo, o rastreio ele tem que começar 10 anos antes do aparecimento daquele câncer. Então, é muito tempo. Se a gente for pensar, é muito tempo. Por isso que a informação, as campanhas, a gente está chegando agora no Março Azul, que a gente vai fazer a campanha de prevenção do câncer do intestino, elas mudam a história do paciente. Ele tem a possibilidade de ter um diagnóstico simples, por um exame invasivo, mas um exame seguro, e ter seu tratamento realizado, muitas vezes, de forma bem precoce. Tem altas chances de cura. Interessante, né? Tem esse tipo de característica, né, João Gabriel? E ela falou de um tema importante, que é a questão do câncer. E a gente teve agora, recentemente, um caso bem emblemático, que ficou na nossa... bem popular, vamos dizer assim, que é o caso de Preta Gil. Ela teve um câncer bem no colo retal ali, né? Preta Gil teve um câncer coloretal que já foi diagnosticado numa fase mais avançada. Interessante que nas entrevistas que ela dava, ela sempre disse que um dos arrependimentos foi não ter procurado o médico e ter feito os exames no momento que ela começou a ter sintomas. Né? Preta Gil tinha sangramento ao evacuar e ela teve um sintoma que às vezes chama a atenção do paciente também, que é a alteração na espessura das fezes. Ela começou a apresentar fezes mais finas. Isso chamou a atenção também. E aí, infelizmente, foi uma paciente que, de maneira muito jovem, né, a gente teve um desfecho ruim. E qual a lição que deixa para a população, um caso como esse? Prevenção. Prevenção, ela é a chave para o sucesso dessas doenças. Uma outra dúvida interessante, doutora. Tem alguns hábitos, alguns cuidados que a população ela pode ter para evitar chegar nesse câncer que, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off há pouco, é o terceiro câncer que mais mata no mundo, né, doutora? Tem sim. O câncer de intestino, ele tem uma história genética associada, mas também tem fatores que pioram. Então, o alto consumo de carnes vermelhas. Olha, João Gabriel. A obesidade. Olha, gente, João Gabriel. Já fiz o segundo checklist aí. Então, assim, na verdade, o intestino, ele precisa de bons hábitos para que ele funcione de maneira correta, né? Então, o que a gente precisa é combater a obesidade, atividade física, boa alimentação, como em diversas outras doenças, né? Mas o câncer de intestino tem essa característica também de ter esse fator genético associado com esses fatores de risco, né? Vamos falar, para a gente continuar falando mais ainda desse problema, né? Eu queria 2 casos. Por exemplo, um caso de que a senhora dissesse assim, eita, eu tenho um exemplo de que a pessoa identificou o câncer de intestino e conseguiu curar.
E a pessoa, você dizer assim, que acho que deve ser muito gratificante para o profissional de saúde, para o médico, ter esse tipo de situação. Relata para a gente esse fato e depois eu queria perguntar para a senhora sobre algum fato que a senhora deve ter dito assim, puxa, rapaz, né, se tivesse sido antes, né, a gente poderia ter tentado, né? Tenho sim. Na verdade, é até comum no consultório, no exame de colonoscopia, principalmente, a gente a gente identificar a presença de pólipos. Pólipos são lesões, a princípio, benignas, que podem se transformar em lesões malignas no câncer de intestino. A literatura diz que essa transformação ela pode levar até 10 anos. Então, diariamente, nos exames de colonoscopia, a gente identifica pólipos. Quando a gente retira aquele pólipo no próprio exame, que a gente pega a biópsia, a gente vê o tipo de pólipo, a gente sabe que aquele tipo histológico ia ser um caso de câncer no intestino. Então, ora, o paciente não tem nada melhor do que fez um exame simples, retirou ali, evitou que aquilo acontecesse. Só precisa repetir, fazer uma nova colonoscopia, de acordo com o tipo que vem na biópsia, lógico, mas a gente fez o tratamento curativo ali. E tem um outro caso que recentemente aconteceu no consultório, que é uma das coisas que mais me deixa triste. Foi uma paciente que, inclusive, ela tinha sintomas na região anal. Ela achava que são hemorroidas. São hemorroidas, isso é tranquilo. E ela é jovem, tem 48 anos. Foi na ginecologista, a ginecologista ficou na dúvida e aí pediu para procurar a gente, né, especialista. Quando ela chegou, já era um tipo de câncer avançado. Ela tinha uma hemorroide assim, mas ali por trás havia a presença de um câncer de reto. Hemorroida não vira câncer. Isso é outra pergunta que fazem muito no consultório. Outro tabu. Isso, a hemorroida ela não vira câncer, mas o câncer ele pode surgir no reto. E ali, na presença de hemorroides, às vezes o paciente pode ficar confuso, não saber o que é. Por isso que qualquer alteração vale a pena investigação. Falando em hemorroida, né? Certo. É um amigo meu que mandou perguntar. Como é que é o tratamento para hemorroida? Existe um tratamento hoje para hemorroida? A pergunta melhor que um amigo seu pode ter perguntado também. Tem cura para hemorroida, doutora? Tem. Hemorroides, assim, a gente tem diversos tipos, né? Tem aquelas hemorroidas, a gente costuma dizer que tem 4 graus, né? A gente costuma dizer não, existem 4 graus, né? E o tratamento depende de como essa doença se apresenta, né? Então, hoje a gente tem desde tratamentos simples, como comprimidos e pomadas que a gente faz ali no consultório, o paciente tem uma ótima resposta. A gente tem tratamento com cirurgia tradicional, cirurgia convencional. Cirurgia o que? Arranca? Cirurgia, a gente retira as hemorroidas. A gente tem ligadura elástica, que é um tratamento que a gente faz para aquelas hemorroidas que estão só dentro do canal anal. E a gente tem o laser, que hoje a gente utiliza muito porque o paciente tem uma resposta melhor, né, no pós-operatório, causa uma reação inflamatória menor, a recuperação é mais rápida, a cicatrização. Então, a gente tem diversos tipos de tratamento para hemorroidas. Interessante, em relação a essa questão da hemorroidas, muitas pessoas dizem assim que a hemorroida é causada por alimentação. Acaba de dizer, rapaz, se eu comer uma buchada, eu posso porque fez muita força. Não, mas existem mitos. Mas verdades. é verdade. É verdade, doutora? É verdade. Porque o que é que acontece? As hemorroidas, elas surgem com o esforço que a gente faz para evacuar. Então, todo mundo tem os vasos na região anal. Todo mundo pode desenvolver. E estima-se que 50% da população vai ter alguma queixa relacionada às hemorroidas na vida. Então, o que é que acontece? O esforço para evacuar, passar muitos dias sem evacuar, passar muito tempo no vaso para conseguir fazer cocô. E com o celular passar meia hora, né? Isso. Então, tudo isso pode fazer com que a gente desenvolva hemorroidas. Outros fatores também. Existe também a história genética associada à hemorroida. Calor! O pessoal diz, rapaz, sentei numa calçada. O calor não faz surgir. Não faz surgir a hemorroida. Tem gente que diz assim, eu vou andar... Viu, meu amigo Alisson Gomes? Vou andar vou pra vaquejada, vou andar, montar no cavalo... Peguei a hemorroida. Eu tenho um amigo meu, lá na região de Queimados, que disse isso. Não, o calor não faz surgir, mas ela pode fazer com que a hemorroida que esteja ali sem sintomas entre em crise. Entendi. Porque a gente pode ter a hemorroida e não ter tantos sintomas. E a gente pode ter a crise, a trombose hemorroidária, que aí é um episódio bem doloroso. Mas, assim, todos esses sintomas, tudo isso, o paciente ele precisa ter em mente que ele precisa ajustar o intestino para que ele evacue certo, para que evite-se as crises e também o surgimento de hemorroidas, né? A hemorroida, assim, é a queixa principal do consultório. É mesmo? É.
É a queixa principal do consultório. Também é muito comum, assim, mulheres que tiveram filhos, independente do parto ser normal ou não, mas só o peso do útero na gestação faz com que a gente possa ter hemorroidas, né? Estufam os vasos da pelve e aí a gente tem o surgimento de hemorroidas. Caramba. Por isso que a obesidade também é o né, mesmo tem que ter peso abdominal. Tem que ter esse cuidado também que ter com o esse peso, manter a qualidade de vida. Eu queria Pois fazer não. uma pergunta. Você Pode falou, fazer. todos esses temas que você fala aí é muito ouvido na sociedade, o pessoal tem muita curiosidade, tem muito mito. E hoje a gente tem essa facilidade, vamos dizer assim, de ter a informação de fácil acesso. Celular, no Google, IA, hoje em dia que é muito em voga, né? Como é que é para vocês, como médicos, ouvir um paciente dizendo não, eu vi no Google que isso pode ser tal, isso pode ser aquilo. Como é que vocês escutam isso? Como é que vocês lidam com esse problema hoje? A informação, ela ajuda ao paciente, muitas vezes, a identificar, ter uma noção do seu problema, saber que médico deve procurar, mas a informação, ela também, às vezes, assusta de maneira desnecessária. Então, eu ainda considero que o acesso à informação ajuda muito o paciente, ajuda bastante. Ele chega mais orientado, ele chega, às vezes, seguro do médico que escolheu, porque viu no Instagram, ou viu em algum lugar e se identificou com a postura daquele médico. Então, eu considero uma ótima ferramenta. Interessante, né? Que 50% das consultas são relacionadas à hemorroida. E outra coisa, antigamente se dizia que quem tinha hemorroida é que era mais velho, idoso, não tem? É outro mito, né? Tem sim, uma faixa de aparecimento. Costuma aparecer doutora? a partir dos 45, assim, a maior faixa etária, né? De 45, 50, 55 anos, quando Começa a elas aparecer. surgem. Vai começar a aparecer pra Mas, você, viu? Se mas aparecer, a assim, gente vai tratar, se Deus Tá quiser. ótimo. mas no dia a dia a gente vê em todas as faixas etárias, assim, a infância não, né? É muito difícil. Mas desde a adolescência até a vida adulta é muito frequente. É uma doença que acompanha a vida do brasileiro, né? Porque o cara tem um hábito de vida corrido. Muitas vezes não tem tempo para nada, né? Outra dúvida em relação à hemorroida. A pessoa que usa roupa, vou citar um exemplo. Tem pessoas que eu conheço que se acordam, digamos, de 5 horas da manhã e passam um dia inteiro de calça jeans. Aí vai até de noite, trabalhando com atividade sem tomar banho, muitas vezes não troca a cueca e tal. Isso também, esse tipo de higiene pessoal também facilita também? Não. Não? Não, isso é mito. Mito. Pode favorecer outras coisas, algumas infecções locais, infecções fúngicas, mas hemorroidas não. Interessante, né? Eu fiquei curioso para saber de uma coisa. Sobre essa questão dos tratamentos, teve um caso que você falou que é, inclusive, intervenção cirúrgica, que é necessário. O pós-operatório é complicado porque é uma região que passa fezes, né? O pós-operatório, ele pode ser muito doloroso ou não. Hoje em dia, com a utilização do laser, a gente consegue diminuir bastante essa dor do paciente no pós-operatório. Algumas técnicas que a gente usa de bloqueios anestésicos também ajudam. Então, a gente prescreve o paciente uma boa analgesia para casa, mas eu sempre digo ao paciente, olhe, não tem como eu dizer como vai ser sua dor no pós-operatório. Eu vou fazer tudo para que isso seja o mínimo possível. Mas isso vai muito de paciente para paciente, do tipo de hemorroida, então, dos cuidados que ele vai ter de seguir as orientações à risca, do intestino funcionar bem no pós-operatório. Então, assim, e outra coisa, a única região do corpo que a gente opera e não descansa é o ânus. É verdade. Não tem como. Não tem como. como, Não porque- tem resguardo, né? Então, Porque a pessoa se alimenta, a pessoa tem uma vida... tem que evacuar. A gente tem que evacuar no pós-operatório. Se não Se evacuar, não, é pior. o problema, né? A pessoa que tem pior. uma outra dúvida interessante em relação a essa questão de evacuar. Existe uma quantidade de vezes que a pessoa pode considerar regulares aí ao banheiro? Ótimo. Né? Os pacientes perguntam muito no consultório, doutor, o que é evacuar bem? Evacuar bem é você ter uma rotina. O ideal seria que a gente conseguisse evacuar todos os dias e que essa evacuação não fosse dolorosa, né? Existe até uma escala que a gente tem no consultório para que o paciente diga o formato dessas fezes. Então, vamos dizer assim, que o ideal seria que a gente evacuasse igual a pasta de dente, sai. Entendeu? Naquele formato, mais pastoso, mais bem formado, e que essa evacuação fosse diária. E a pessoa que não consegue evacuar? Como é que... Aí a gente doutor? precisa Tem corrigir. que investigar, né? Tem que investigar e a gente também precisa corrigir os hábitos de alimentação, de atividade física ou não. Então, a gente precisa... O intestino, ele funciona bem com fibras, água
e atividade física. Então, a consulta proctológica, ela não é só examinar o local, a gente tem que orientar o paciente do estilo de vida dele, mudar, corrigir essas coisas, porque todas juntas vão favorecer com que o paciente evacue bem. Tem porque a gente vê, né, que é um assunto que é muito delicado, né? O pessoal que... O dia a dia, eu sinto muita vez nessa tecla, porque o mundo está muito corrido, o mundo está muito louco, o mundo está muito frenético, né? E as pessoas se cobram muito. Todo dia você se cobra. Por exemplo, doutora, a pessoa que está com essa situação de defecar, a pessoa que só defeca sem ter consistência, defeca de uma maneira rala, essa pessoa, ela é identificada a pessoa como tem algum tipo de problema, a pessoa tem que ligar o sinal de alerta. Tem que ligar, sim, o sinal de alerta. Tudo que foge do normal das fezes precisa ser investigado. Então, nem a gente pode ter um bolo fecal endurecido demais, nem mole demais. Né? Então, e se você tem um intestino que funciona de uma maneira, um belo dia ele começa a funcionar de um jeito totalmente diferente, também precisa ser investigado. Tem que investigar, João Gabriel. Uma coisa interessante que eu vejo sobre esses temas que envolvem saúde hoje em dia, nas redes sociais, são pessoas que procuram soluções rápidas e fáceis. Por exemplo, eu vejo... Vamos fazer uma dieta ou algum chá milagroso aí para resolver seu intestino. Dos 100 dias. Como é que vocês veem isso? Milagroso. Qual o risco que a pessoa corre a tentar fazer uma dieta ou algum chá ali? Chá verde. Tem muita gente que toma chá verde. Vamos perder agora 10 quilos e você vai tomar um chá verde para evacuar muito. É perigoso, né? Tem muito isso. É perigoso, né? O que costuma dar certo é aquilo que você faz com constância. Então, mudar os hábitos de alimentação para o resto da vida, a gente precisa corrigir isso. Não tem nada milagroso. A gente pode usar, sim, algumas medicações boas para ajudar o intestino a funcionar, mas sempre tentando corrigir esses hábitos ruins que o paciente tem. Uma coisa que acontece muito no consultório são os pacientes que estão utilizando essas canetas emagrecedoras, que chegam com a constipação bem importante e, às vezes, essa constipação leva o paciente a ter fissura ou crises de trombose hemorroidária. Então, a gente tem que ter cuidado com esses tratamentos que são feitos sem acompanhamento médico, porque sempre traz um efeito colateral que precisa ser corrigido. Muita gente está tomando e tendo diarreias, né, sofrendo muito, né, doutora, com isso? As canetas dão mais constipação. Dão muita constipação. Umas mais, outras menos, mas todas levam o paciente a ter constipação. Aí como é o procedimento da senhora? Quando chega esse pessoal, chegou no consultório, tomei a canetinha, e agora, doutora, sem médico, e agora? Não, então a gente não vai descontinuar o tratamento. Eu posso orientar o paciente a procurar um endocrinologista, um nutrólogo, um profissional que acompanhe essa questão do emagrecimento, e aí eu vou ajudar ele a regular o intestino dele. A gente vai fazer um estudo no consultório. Como é que ele evacua, de quanto em quanto tempo, como são essas alimentações, como é a ingesta de água, tudo isso vai ser corrigido. Interessante, né? A pessoa faz a besteira, né, João Gabriel? E a bomba vai para a doutora. Não, mas é interessante, mas tudo é uma consequência, né? O corpo humano, né, e a vida, né? Você age, você toma, né, uma determinada medicação, às vezes sem prescrição, sem orientação, né? Tem vários efeitos. E a gente sabe como hoje está moderno. Muito você vê. A gangue da canetinha, aqui na João Pessoa, estavam lá botando para quebrar nas farmácias aí. E aí essa turma que compra essa gangue da canetinha, muitas vezes não tem orientação médica, acaba tendo um problema, uma consequência grande para o profissional relacionado. Sim, às vezes o paciente chega até em urgência, né, em abscesso anal. O abscesso anal, ele é uma urgência proctológica. A gente tem que levar o paciente para o bloco e operar. Então, assim, precisa ter orientação de fazer uso das canetas, mas com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, nutrólogo, proctologista, se necessário. Fundamental, né, João Gabriel? Demais, né? Como fundamental, vamos falar agora do fundamental, que é a nossa Serra de Areia. Eu gosto das deixas. A fundamental é essa aqui, viu, vereador Alisson Gomes? Meu amigo velho de guerra. É essa aqui que dá a alegria do povo. A nossa querida Umburana, Serra de Areia. Você que está acompanhando a gente na TV Diário do Sertão, meu amigo, essa aqui é a campeã de venda no Sertão, viu? Eu estava lá em Bom Sucesso, tava lá a branquinha, a verdinha lá, linda. O pessoal saboreando a Serra de Areia. Meio-dia lá em Bom Sucesso, o pessoal saboreando. Eu bati uma foto e mandei para Evaldo.
A pessoa, olha aqui a Serra Eu de Areia. prefiro essa daqui, sabia? Minha paixão é essa aqui. A minha branquinha bananinha. Essa aqui também. Essa daí é boa. Agora, eu digo isso mais uma vez no episódio, eu saí turbinado, foi João. Aí você tomando uma bicha dessa, foi provando, tinha um café, aí ficava provando o café com a Misturando com cachaça. Durante o Ô, episódio. maravilha. Não faça Meu em casa, amigo, não. quando Faça não. acabou o programa, eu disse, homem, eu tô aqui com os pés na mão, João. Foi metade de uma bicha dessa. Mas vamos deixar de Elogiar a Serra de Areia tanto, né, João? falar de coisa... Ô, Falar de coisa doutora, certa. Isso deixa, aqui é um receba- presente do nosso amigo, empresário, proprietário das cachaças Serra de Areia, para você degustar Muito obrigada. a melhor cachaça da Paraíba, o menor índice de acidez, né, Ninja? Maravilhosa Serra de Areia, receba esse presente. Cachaça Muito de obrigada, diabético toma. agradeço. Maravilhosa. Pode deixar esse rótulo lindo, Deixa esse sabor umburana aí da Serra de Areia. Vamos falar agora da Pimenta Nativa. Pimenta Nativa Forneria Gourmet, Oh, a melhor coisa maravilhosa, pizzaria. Ninja. Olha aqui, tem gente se movimentando aqui no nosso Instagram. Será que ele vai levar o voucher hoje, Ninja? Hoje leva. Ele leva ou não leva, Já levou, Ninja? já foi lá. Nesse Leva. momento, a gente fornece a senhora, doutora, um voucher da Pimenta Nativa Forneria E por que Gourmet. você tá rindo, Ninja? Agradeço. Porque tem uma pessoa aqui no estúdio que vai ser diretamente beneficiada, né, doutora? Vai, Com diretamente. toda certeza, diretamente beneficiada. É um amigo nosso, né? Aquele Eduardo Gomes, vereador de Tem Santa coisa Rita. que só acontece aqui, Ninja. Acontece nesses bastidores. Pimenta Nativa, a senhora recebe, a senhora já conhece a casa maravilhosa na Fernando Luiz Henrique, presente dos empresários Volglando e Cláudio. Pimenta Nativa, a melhor pizza da Paraíba, pizza com controle de qualidade, aquela pizza gostosa, saborosa, vai ter uma entrada e a senhora vai aproveitar essa Pimenta Nativa, compromisso de honra do Ninja Cash, esse voucher chegar, viu, João Gabriel? Tá certo? Pimenta Nativa Forneira no Instagram e um abraço Será que chega, pra todo Ninja? o público. Chega, graças a Deus, já tá fazendo agora o voucher. Vamos agora, olha aqui, eu gosto assim, quem sabe faz ao vivo. Ô, Aqui louco, é que meu. nem pastel, é frito na hora, Ninja. Vamos falar agora da 080. Também se não entregar, meu amigo, ele tá dizendo ali, aleluia. Sim. Vamos falar agora da GovMind. Atenção, você, amigo gestor, secretário municipal, prefeito, que está acompanhando a gente no Ninja Cash, o recado é importante. Você precisa ter uma equipe técnica especializada para acompanhar os seus projetos. Você que trabalha com tomada de preços, com a questão relacionada à licitação, processo de todo... Tem gente que bota o óculos assim, sabe que a licitação é uma coisa séria. Evite, no futuro, os órgãos fiscalizadores baterem na sua porta. Você, no futuro, acabou o mandato, você, eita, meu Deus do céu. Procura a GovMind. A GovMind é a empresa certa para acompanhar você em Brasília, acompanhar você no seu projeto. Procure a equipe certa da GovMind, porque qual é o Instagram da GovMind, João Gabriel? O Instagram não tem não, Ninja. Tem um site, que é Site. o govmindsoluções.com.br. Repita. govmindsoluções.com.br. Projetos e soluções públicas é a GovMind. Vamos falar agora do Hildo Corretor de Imóveis. Vamos acompanhar o Instagram do nosso querido Hildo, o maior corretor de imóveis da Paraíba. Esse homem já é líder de vendas no Brejo Paraibano. Já é líder de vendas em Bananeiras e aqui o Hildo vai arrochar. Vamos ver o lançamento do nosso querido Hildo Corretor de Imóveis, o corretor do povo. Hildo, há 20 anos financiando imóveis e 8 vezes eleito o melhor corretor de imóveis em Bananeiras, viu? O homem é forte. Vamos baixando aqui pra gente exibir aqui, doutor Luiz Fernando, Hildo aqui já com suas atividades sociais. O Instagram aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos acompanhar o recado do Hildo. Solta esse recado aqui. O que é que o Hildo tem pra falar pra gente aqui? Vamos lá, Hildão. Olha aí, ó. Hildo, fala, ó. Tem que comprovar. Olha pra isso, pessoal. Vem sentir comigo a serração. Olha só. Olha o que é a serração passando aqui bem pertinho de você, ó. Deixa eu dar um Foi o carnaval em Bananeira, gente. Ninja. Esse maravilhoso aí. Maravilha. Isso aí, Hildo. E outra coisa, Hildo vende Sem muito precisar produto ir em pra Bananeiras Gramado. porque ele ama aquela terra, ele tem identidade, é da Bananeiras terra, é top demais. constrói lá na cidade, tem propriedade com essa família bananeirense. É isso aí. Passando, Parabéns para passando, Hildo. E a gente manda um forte abraço. Hildo o tempo todo com ações importantes, mantendo. Bota esse aqui da aguinha. Joga água, até com música, não se preocupa não. Joga água, Hildinho. Marville. Eita! Marville Camboinha. Marville Camboinha. Esse aí tem o seu perfil, viu? Perfil pra você, o perfil com o projeto da arquiteta querida Leila Azul, 2 e 3 suítes. É isso aí, aquela aguinha, joga água pro povo. E ele fica feliz, viu? 150 metros da areia, em Camboinha. Você tem que procurar qual número, João Gabriel? 99627 Aí sim. 0808.
Hildo Corretor de Imóveis. Qual o número, João Gabriel? 996270808. Pode ligar a cobrar de madrugada, o horário que você ligar ele atende. Pode ligar, fica à vontade. Isso, hildosimóveis.com. Diga que foi o Henrique que mandou. Ó, hildosimóveis.com.br. Se for o Ninja que mandou, ele vai arengar depois comigo, mas faz parte da vida. Viu? João Gabriel, vamos agora falar da 083. Vamos para esse bloco de mexão para a doutora tomar aquela aguinha gostosa e daqui a pouco o nosso amigo tomar a Serra de Areia. A melhor hamburgueria da Paraíba, a gente tem que falar dela. O 083, um hambúrguer que a gente sabe, dá água na boca só de falar. A gente está acompanhando aqui, o pessoal que está acompanhando a gente no NinjaCast, a 083 O ele olho tem de Fernando brilhou. Só lembrar. sempre traz aqui, né? Sempre tem um hambúrguer gostoso, aquele danado de bom, eleito o terceiro melhor hambúrguer do Brasil, patrimônio da Paraíba e de Jaguaribe. Você mandou o voucher para Paulos? Aí não tem voucher, não. Aí não tem voucher. Ele que dá o voucher pra gente. Ele que dá o voucher pra gente. 083, a gente sabe. Avenida Vasco da Rapaz, Gama. tá devagar de voucher. Tá devagar, então vai lá. Você que tem prestígio com ele, vai lá. A casa tá cheia, meu amigo, entendeu? Você Graças que a estiver Deus. em casa aí, quer fazer o pedido, quer experimentar, quer comer novamente, vai no 083 Burger, no perfil deles no Instagram. Tem um link para fazer o seu pedido lá. Você preenche seus dados e no final ela tem um cupom chamado, ou tem um campo chamado cupom. Adiciona aqui um cupom. Você bota NinjaCast. Ganhou agora, ganhou 10% 10% de desconto. Isso aí tá Acabou garantido. de ganhar. Tá garantido na hora, pode pedir aí. 10% de desconto, pode ir agora. Tá dado os 10% agora. Da 083 Burger, Marcos Giovanni, Adriele, família 083, 083 Burger no Instagram. Você tem todos os detalhes e acompanha E não tudo. faz mal pro seu intestino. Pode comer Ambiente tranquilamente. climatizado, gostoso. Maravilhoso. Ambiente climatizado Gostou, pra você Lívia? passar. Gostei. Gostei, não deixa. Vamos falar agora da Mo Story, a melhor loja de moda feminina Aí da é pra Paraíba. convidado a apreciar. Vai lá, Apreciar, mostra ela aí. A convidada vai dar a nota da Mo Story. A Mo Story a gente A sabe. gente só dá voucher bom. Agora, quem vai passar o cartão lá... É, nosso querido aí, né? Nosso amigo forte. Dá Da do Mo presente, Story, né? Vinda Piauí, bairro dos Estados, a melhor. Essa aqui a gente assina embaixo. A Mo Story virou agora uma mania da mulherada paraibana. Doutora Xigiane Galvão já quer morar lá. A Mo Story, a gente sabe, é a revendedora oficial da Lovely. E olha só os looks maravilhosos da Mo Story. A mulher elegante tem que procurar essa loja aqui. Ó. Essa loja maravilhosa. Ela é perfeita, a Mo Story. Toda a elegância da Paraíba, as melhores tendências, você tem que encontrar aí na Avenida Piauí. Você sabe, tem um preço acessível, um local maravilhoso, com estacionamento climatizado, e as mulheres sabem que tem que procurar o melhor lugar. E a minha patroa diz, Henrique, eu vi lá no lançamento, tá mais linda a vitrine. Cada dia a minha amiga Aline está trazendo lançamentos, as elegâncias e detalhes. Outra coisa, você está acompanhando a gente no interior do estado, tem a sua boutique, tem sua loja. Aceita aquele cartão Black, Ninja? Aceita Olha aí, o Black, o do estudante e Blackzinho, passa lá, tudo. viu? Aceita tudo, cartão Banco do Brasil, tudo. E a gente sabe, lá na Mo Story tem 40% de desconto para outlet. Você quer agora revender, o local certo é a parceria com a Mo Story. E também entrega para a Grande João Pessoa, você de Santa Rita, tem desconto acima de R$400, é de grátis. Enlouqueceu a família Mo Story. Ó, que look maravilhoso. Trouxinando Gavão, rapaz, eu tô na melhor tendência. Eu queria saber onde é esse cabelo ele tá bem dessa mina. Que cabelo bonito. É isso aí, a Mo Story oficial no Instagram e também .com.br. Boa, com Ninja. todo o catálogo da Mo Story, tá certo? Achou o segundo show aí? A data de Hudson Nunes, você achou? Achei. Achou? Achei. Diga aí qual é a segunda data. Vai arrematar. Eu achei demais, mano. Certo. Eu achei, peraí. Que eu Diga, achei. achou. Tá procurando ainda, meu Eu amigo. achei, peraí, Eita, que eu suspense achei. danado, meu Deus do céu. Eu achei, eu já disse aqui, mas vou dizer... Eita, saiu. Mas eu acho que é dia 14 de setembro. É mesmo? 14 de setembro no Teatro Pedra do Rio. Boa! Doutora, vamos começar a fazer umas dinâmicas, né, das outros assuntos relacionados à sua área, que é uma área bastante extensa, né? Doutora, como é que a gente pode diferenciar a hemorroida de uma fissura anal? São coisas diferentes. A hemorroida é um vaso que cresceu, estufa, pode causar dor nas crises, mas fora da crise costuma ser indolor. A fissura é um corte. Então, sempre que o paciente vai evacuar, ela tá ali doendo e pode sangrar. Sangrar mais que a hemorroida. Pode sangrar mais? Pode sangrar. Na verdade, a fissura sangra mais que a hemorroida. Porque a hemorroida, ela incha e dói, mas a fissura, ela sangra e dói. Por que a dor é tão intensa, doutora? Porque é um corte. Imagina as fezes passando numa região que está cortada. Sabe aquela sensação que eu costumo sempre fazer o comparativo para os pacientes, que a fissura é como se fosse uma afta no ânus. Então, dói bastante. Os pacientes se queixam bastante da fissura. E o tratamento?
O tratamento para fissura vai depender. A gente tem a fissura aguda, que é aquela recente, que surgiu ali há menos de 8 semanas, que ela tem uma ótima resposta a tratamentos com pomada. E hoje a gente usa também o Botox na região anal, Também. também, para Olha tratar a aí, Miriam. fissura. E quando essa fissura ela se torna crônica, ela não cicatriza mais. Aí precisa que a gente faça a retirada cirúrgica. Nesses casos, a gente também pode associar o Botox para ter uma melhor resposta. O que é que acontece? O paciente que tem a fissura, muitas vezes ele tem um comportamento ruim do músculo do ânus. Então, aquela sensação de ânus apertado ou aquela dificuldade que o paciente tem de começar a evacuar. Tem pacientes que chegam e dizem, doutora, quando eu vou começar a evacuar, dói muito. E aí, depois que sai o início das fezes, o restante sai com muita força. Então, é uma evacuação muito dolorosa. E aí, o paciente, ele chega no consultório. Nas últimas. Muitas vezes, eles deixam para procurar a gente ali já depois de um certo tempo. E isso vai mudar completamente o curso da doença. Porque até 8 semanas, a gente tem uma ótima resposta com medicação. Com pomadas, né? E após isso, os tratamentos vão ficando mais difíceis, mais invasivos. E muita vergonha, né? Muita Por ser vergonha. uma área tão delicada, aquela Muita vergonha de querer vergonha. mostrar, doutora, aquela coisa, e isso tem que acabar, E a né, fissura doutora? pode evoluir para algo? A fissura, o paciente pode ter um abscesso dessa fissura, e esse abscesso pode virar uma fístula, mas assim, doenças malignas, câncer, não. Né? A fissura pode evoluir nesse aspecto, de inflamar mais, de doer mais. E a fissura também precisa ser investigada, porque tem uma outra doença que pode causar uma fissura anal, chamada doença inflamatória intestinal. Que, na verdade, a doença não está só no ânus, o intestino ele está todo doente. E a fissura, ela é só a pontinha do iceberg. Eita, aí o médico já olha e diz, meu amigo, já vem outra bronca. Isso. Tem que anterior. analisar como é que tá a saúde do intestino, né? Isso, exatamente. Às vezes é a própria consequência, né? A pessoa acha que é a causa, mas lá Às vezes é só o sinal de que outra coisa está ali por trás, né? são situações, o João Gabriel, que é muito complexo, né? A gente acha que é uma brincadeira, não, eu deixo... E é aquela pessoa que diz, eu vou fazer depois o exame, vou mostrar depois. Essa pessoa aí tem que se preocupar, né, doutora? Tem que se preocupar. O vou deixar para depois, ele é perigoso, né? Muito perigoso. Muito perigoso. Tem um tema interessante que o pessoal hoje associa muito a questão da saúde intestinal com a saúde mental. Dizem que existe uma correlação disso. Então, quando a pessoa está constipada ali, está sem conseguir evacuar, tá, a pessoa está enfesada, tem até aquele termo, né? Tem. Popular, né? A pessoa está enfesada, está com raiva e tal. Existe mesmo essa relação? Como é que vocês veem hoje essa ligação do intestino com o cérebro? É bem próxima, porque assim, o termo enfesado realmente é aquele paciente que não está evacuando. Fica cheio de fezes, a barriga dói, o intestino fica distendido, o paciente fica de mau humor, fica estressado, porque realmente o intestino dele não está funcionando. Isso pode causar muita dor. Quanto mais tempo as fezes ficam no intestino, mais distensão por gases, então o paciente fica inchado, mais difícil na hora de evacuar, muitas vezes. E a gente também tem doenças, a síndrome do intestino irritável, o paciente pode ter uma diarreia secundária, é uma doença que começou ali na cabeça. Então, tem íntima relação. Interessante. Tem que ter muito cuidado. A gente fica observando, tem que ter cuidado. Vamos agora dar uma quebrada agora nesse assunto, pra gente exibir Tu trouxesse algumas aquelas fotografias. 75 fotos pra gente colocar? Sempre tem umas fotos, Gostei, tem uns vídeos que a Lídia, gente gosta de gostei. exibir. Gostei, danado. Vamos exibir uma fotografia. Tem uma foto aqui que eu acho que a gente recebe logo. Tem uns paparazzi. Eita! Quem são esses personagens aí, doutora? Aí é a minha vida, né? Meu esposo Alisson, meu filho Alisson também. Alisson Júnior? Alisson filho. Seu filho. Isso aí é minha vida, é meu motivo de buscar ser melhor a cada dia, né? Para eles, por eles. Agora, conta pra gente os bastidores. Eu gosto dos bastidores. Ninja, Como já sei a pergunta que foi ele vai perguntar. que o doutor Alisson, esse rapaz Como aqui, foi que se conheceram? conquistou seu coração? Como foi, doutora? Olha, a gente se conheceu há 15 anos, viu? 15 anos? 15 anos que a gente começou a namorar. Entre namoro, noivado e casamento, já tem 15 anos. A gente vai fazer já 10 anos de casado. Mas a gente se conheceu de maneira despretensiosa e... Foi em Pombal? Não, foi aqui em João Pessoa. João, porque Foi. esse rapaz gosta de dar no sertão também. Ele tem lá em Pombal. Foi em João Pessoa mesmo, doutora? Foi aqui em João Pessoa, a gente foi. E ele começou mandando mensagem, né? Porque a gente sabe, o vereador, tal, uma pessoa, né, que gosta de coisa. Bom de lábia, né? Foi Cícero? lá, foi tentando, foi, doutora? Foi. Tentando, ele é perseverante. Ele Foi é ligando, mandando mensagem. Igual para conquistar o voto do eleitor. Ele foi tentando, aí aquela tranquilidade. Como foi o dia para chegar lá com o seu pai e com sua mãe para pedir namoro?
Ele chegou muito nervoso, doutora? Conta pra gente. Chegou não, Chegou nervosismo não? passa longe. Passa longe. Mas ele ficou nervoso para pedir a mão em casamento, porque ele teve que pedir ao meu pai, viu? Ah, sim. Pediu autorização para noivar. Isso é que é importante. A formalidade, tem que ir pra dentro de casa. É. Eu dou o maior valor a isso. Eu gosto. A família é o patrimônio, né? Patrimônio sagrado. Eu gosto né, de falar doutora? assim, que já tem que passar também por isso, né? Eu tô quase, né? Eu já tô vendo, ainda tá Fique chegando. rindo, bem muito. Meu amigo Alexandre Fares fica Ria perturbando bem comigo muito. lá em Quando chegar a Campina Grande. sua hora... Vai casar quando? Eu disse, É, não, rapaz, vai noivar quando? Eu disse, eu já tô vendo junto. Mas fica cobrando. E a aliança? Tal, tá chegando tudo. Quero ver Xigiane no dizendo que você tempo ficou certo. nervoso também. Não, eu já tô muito nervoso ultimamente, né, João Gabriel? Mas um abraço, eu fico feliz aqui. E o Alisson Filho, tranquilo, dorme muito ou brinca muito? É elétrico? Elétrico. Não para. Não para. Quer dizer que tem muita saúde. Graças a Deus, muita saúde. Dorme muito na nossa cama. Mas é muito presente, literalmente, É né, doutora? muito amor, muito amigo. Amém, isso que é mais importante. Vamos para outra fotografia, por favor. Doutor Luiz Fernando, aqui na Êxito Cowork. Ah, Quem são esses personagens, doutora? Mostra pra gente. esses são o doutor Eduardo, o doutor Heraldo e a doutora Martina. A doutora Martina é coloproctologista, minha amiga, companheira de profissão. E eles dois são os donos do Endovídeo, que é o local onde eu trabalho, faço consultório, faço exames. Lá é uma clínica que tem muitos e muitos anos aqui. É Uma muito pessoa referência. muito respeitada, ela é referência. Eu já fiz Nos a endoscopia diagnósticos, lá. isso, nos diagnósticos e tratamentos de doença do intestino. Depois queremos também que a senhora estenda o convite para eles aqui no NinjaCast, viu? Ah, sim, com Para certeza. contar a trajetória da Endovídeo. Tenho certeza que eles vão ter muito prazer em contribuir. Viu? E vai ser muito bom. porque tem É uma muito história muito assunto bonita dessa de, coisa. de superação, de, De tudo. parceria, de pensar grande, de tentar oferecer o melhor para o paciente. E a senhora é muito jovem, doutora. Como, assim, a senhora quando começou a estudar, qual foi o profissional que a senhora se espelhou? Tem algum médico, algum especialista na área que pode também ter balizado, ter dito, ó, vá para Por essa área. incrível que pareça, não. Eu sou a primeira médica da minha família. Morava no interior, não tinha, assim, um médico referência, mas sempre foi uma vontade que foi minha, sabe? De fazer medicina, era um sonho desde pequena. E graças a Deus, Deus me permitiu viver esse sonho. Depois da medicina veio a minha primeira especialidade, porque para a gente ser proctologista tem que ser cirurgiã geral antes. Então, fiz cirurgia geral para depois fazer coloproctologia. Fez a residência também, né? Residência, Quanto são tempo? 2 residências. Só para entender, porque a medicina eu acho, tradicional tem algum tempo, as especialidades São têm cada 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 2 de coloproctologia. Caramba, meu amigo, 11 anos. É 11 isso? anos. 11 anos de sacerdócio, de luta, de abnegação, de muitas noites de estudo, de cobranças, E né? não para, né? Não Porque a gente, cada dia surge uma coisa nova, a gente tem que estar sempre se atualizando, uma pós-graduação ali. Então, eu costumo dizer que para o médico, estudar é viciante. Tem coisas que a gente vai estudando e desperta curiosidade em outras. Então, eu acho que As coisas vão fluindo. A brilhantar tudo isso, a gente tem a tecnologia, que cada dia mais vai mudando as coisas, né? Sim, hoje a robótica, por exemplo, alguns anos atrás surgiu a laparoscopia, hoje a gente tem a robótica. Então, Como é que acho está que João a Pessoa medicina nessa questão de tecnologia? A gente tá tá bem... avançando, tá tem avançando. os equipamentos aqui já de ponta, já? A gente já tem no SUS, né? A gente já tem robótica, a gente já tem também nos hospitais particulares, as equipes também se profissionalizando, então tá avançando. Bom demais. Coisa boa. Vamos exibir alguns vídeos da trajetória da doutora também, né? A gente acompanha. a Quem rede social sabe faz é ao bom vivo, porque bicho! A gente não combina. Mais do que E nunca. a gente vai Acabamos relatando. de finalizar uma hemorroidectomia a laser numa paciente do sexo feminino de 52 anos que me procurou com queixa de dor e sangramento na região anal. No exame físico, eu observei que ela tinha uma hemorroida mista e que se beneficiaria muito da técnica a laser. A principal vantagem do laser é a redução da dor depois da cirurgia. O paciente vai ter uma recuperação mais rápida, enquanto na cirurgia tradicional a recuperação do paciente pode exigir semanas. Utilizando a técnica de laser, o paciente consegue retornar suas atividades de maneira mais rápida. Além disso, o laser ele cauteriza os vasos sanguíneos no mesmo momento que faz o corte. Então, eu tenho um processo inflamatório bem menor no pós-operatório, menos sangramento e um resultado estético bem melhor. Então, se você tem qualquer queixa na região anal, procure seu proctologista. Aí foi para na que HNE. juntos vocês possam decidir No Hospital qual a Nossa melhor Esperança. técnica para o seu caso. Mas eu opero lá, né?
Fala pra gente desse procedimento, como é que foi, doutora, com laser? Laser. Eu sou apaixonada pela tecnologia, né? O laser chegou para melhorar muito as cirurgias anorretais. Então, o que é que acontece? Quando a gente faz uma cirurgia tradicional, que a gente usa o bisturi elétrico, existe uma queima tecidual que a gente não tem muito controle. Então, o processo inflamatório ele é bem maior. O laser, ele vai cauterizando os vasos, ele vai te retirando o tecido. Então, e a gente tem um controle da penetração daquela energia nos tecidos. Então, a gente tem uma resposta inflamatória bem menor. Com isso, a gente também tem uma estética melhor. Então, para você ter noção da diferença, eu opero um paciente com laser e eu consigo dar alta dele imediatamente. E a gente faz com anestesia local e sedação. O paciente dorme, mas não precisa fazer uma hack. Não precisa fazer uma hack. A hack é a geral, né? Não, a hack é aquele bloqueio que a gente faz para cesariana. Ah, que as mulheres fazem. Isso, que você fica sem movimentos, né? Na parte inferior do corpo. A gente não precisa fazer isso no laser. Então, assim, eu sou apaixonada. Como é feita sem um laser? O que é que seria sem um laser? Com laser, a gente faz com bisturi elétrico. A gente utiliza pontos, fios, que às vezes a gente também pode utilizar no laser, mas é bem menor a necessidade. E a duração de um procedimento com laser e sem laser também é similar. É similar? É similar. É o quê? Uns 2 horinhas? O tempo em si o tempo em si da cirurgia, em torno de meia hora, 40 minutos. Eu pensei que demorava mais. O tempo em si da cirurgia. O que pode ser maior na cirurgia tradicional é o tempo anestésico. Sim. Né? Porque muda a técnica anestésica. E volta para casa no mesmo dia. Volta para casa na mesma hora. Na mesma hora. Tá aí vendo, João Gabriel? Já pega o Uber para casa. Já vai para casa não. E volta a trabalhar na tranquilidade. O retorno ao trabalho também é bem mais rápido, né? Uns 3 dias? Depende do tamanho da doença do paciente. Mas, assim, eu nunca libero antes de reavaliar. Então, o paciente ele vai de alta, mas na outra semana ele está no consultório. Eu peço ao paciente aquela semaninha de descanso para usar um banheiro melhor Repouso, em casa, né? para fazer repouso, para se alimentar bem, tomar muita água. Cuidados que, às vezes, quando a gente volta a trabalhar, a gente não tem. Tem que ter esse tipo de... O pós-operatório também é muito Sim. importante, né, doutora? Muito E importante. o acompanhamento médico. Uma dúvida que eu tenho em relação ao problema geracional, vamos dizer assim. A gente tem uma cultura hoje dos jovens se alimentar um pouco diferente dos mais velhos, vamos dizer assim. Isso traz alguma mudança na característica dos pacientes para você hoje, das doenças? A gente tem uma geração de pacientes bem jovens com péssimos hábitos alimentares. Às vezes até treinam, fazem atividade física pela estética corporal, mas tem péssimos hábitos alimentares. Infelizmente, às vezes eu recebo paciente no consultório que tem 20 e poucos anos e não come nenhuma fruta. Não gosta, é um desafio. Você É um paladar infantil, né? um paladar, só quer comer massa e besteira. Água. Eu tive uma paciente no consultório que eu fiquei surpresa que ela não consegue tomar água. Ela só toma água se for com gás. Minha esposa, um abraço, tá aí. Ela não toma água, toma com gás ou refrigerante. Ela acha que é líquido. Então, água. assim, é difícil, porque você tem que achar um meio termo ali com o paciente e às vezes tem que entrar com medicação, né? Porque eu não vou deixar o paciente sem evacuar. E eu também não vou conseguir mudar da noite para o dia, é um hábito de anos, né? Falando em evacuação, também me lembrei de um colega que é viciado em só fazer evacuação com remédio. Então, o que é que acontece? Constipação, a prisão de ventre, né? Ele é um problema muito da nossa região, porque também nossa alimentação é rica em massa, né? E aí, muitos pacientes começam a tomar laxante por conta própria. A gente tem diversos tipos de laxante. Inclusive, tem uns que só acostumam o intestino a funcionar com ele. Esse aí a gente não passa hoje em dia, né? A gente passa para outra situação. Pacientes que têm doenças que causam diarreia crônica. Aí a gente precisa, né? Então, tem medicamentos aí super famosos que são perigosíssimos, né? E tem uma outra leva de medicamentos que a gente pode usar, assim, diariamente. Para aquele paciente que tem o intestino mais preso, que faz tudo certinho e não consegue. Então, a gente tem medicações do bem, digamos assim, que não vão causar danos dessa forma. Medicamentos que a gente pode usar em gestante, que a gente pode usar em criança, né? Então, por isso que a automedicação, ela é um problema. Exatamente. Tem que ligar o sinal de alerta, viu? Tem que avisar Tem que ir para no médico, não né? tomar remédio sem a prescrição médica. Atenção, sociedade, é importante. Você que está acompanhando na TV Diário do Sertão, abre os olhos, né, João Gabriel? Né? Vamos falar agora, doutor, sobre o sangramento anal. A partir de que momento é fundamental o rastreamento?
ter esse tipo de cuidado em relação a essa questão do sangramento? Doutor? Todo sangramento anal precisa ser investigado. Sangrou, corre pro médico. Sangrou, porque assim, a gente pode ter desde hemorroides e fissuras, como a gente pode ter o câncer. Então, todo sangramento tem que ser investigado. Como Não toda é normal anemia sangrar, também. né? Não é normal Como sangrar. toda anemia também. A gente faz colonoscopia para investigação de anemia. Porque às vezes o paciente investiga todo o resto do corpo, não tem nada que justifique aquela anemia. Quando a gente faz a colonoscopia, tem ali um câncer de intestino que está de maneira devagar, discreta, sangrando. Essas fezes não são percebidas a olho nu, mas vem misturado com as fezes. Entendeu? Então, por isso que investigação, sangrou, procura o médico. E o sintoma imediato é o sangramento. Tem que correr para o médico. Tem que correr pro médico. Sangramento, médico. E ela falou num caso aí interessante que é o sangramento que o cara nem vê. É. Né? Isso é o Sangramento que você... oculto. Tem gente que nem olha para o que saiu ali, né? Mas é o lance da cor ali, ela chama atenção. É, né? o que acontece? O sangramento que você vê, ele é mais da saída, né? É ali da região anal. Mas um sangramento que está acontecendo lá dentro no intestino, esse sangue vai se misturando com as fezes e aí o paciente acaba não percebendo. Já tem paciente que assim, percebe uma cor escurecida das fezes. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa sangrou e escureceu mais as fezes. Mas é muito subjetivo, né? E outra coisa interessante, doutora, a consequência do tratamento para a pessoa que que deixou para lá a questão do sangramento. O que é que a pessoa pode acarretar? Não só a questão do próprio câncer. Tem outros problemas também que pode estar ali, doutora? Tem, assim, está associada com a doença que o paciente tem, né? A fissura que não tratou vai virar crônica. E aí vai doer mais. Uma hemorroide que não foi tratada ali de início vai crescer, vai dar muitas crises, vai tirando a qualidade de vida do paciente. Então, assim, são diversas as consequências, né? Digamos assim, de se negligenciar. Bom demais, importante essa explicação. Vamos agora mais um vídeo da doutora Michele Queiroga. Temos mais um vídeo aqui da atuação dela. Esse primeiro vídeo foi muito bom. Vamos acompanhar aí, doutora. A colonoscopia. Qual é a importância desse exame e quem deve realizá-lo? A colonoscopia é um exame seguro, rápido, onde a gente consegue identificar as principais doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Através da colonoscopia, eu consigo identificar lesões como pólipos, inflamações e até mesmo fazer o rastreio do câncer de intestino. Doutora, quem deve realizar a colonoscopia? Todos os pacientes acima de 45 anos ou aqueles que têm um histórico de câncer de intestino na família devem realizar sua colonoscopia de rastreio. E pacientes que tenham sintomas como sangramento, dor abdominal, constipação e qualquer outro sintoma relacionado à saúde do intestino, do reto ou do ânus. Se você tem dúvidas em relação ao exame ou se deve realizá-lo, consulte seu proctologista. A colonoscopia também, o pessoal também tem acesso também na questão da rede pública também, doutora? Tem sim. Eu também faço colonoscopia na rede pública. Hoje em dia, graças a Deus, eu noto que existe uma preocupação maior em ofertar esses exames na rede pública. A gente vê até cidades menores que agora têm serviços de colonoscopia e endoscopia sendo implantados, então isso é importantíssimo, porque assim, da mesma forma que o paciente precisa chegar aos 40 anos e fazer o rastreio do câncer de mama, fazer o de câncer de próstata, a gente precisa colocar na cabeça da população que aos 45 precisa se fazer o rastreio do câncer de intestino. É igual um jogo de futebol. 45 do segundo tempo tem que se ligar, viu, doutor Alisson? Tem que se ligar porque o jogo pode acabar e pode culminar com a morte, né? E você não, quando tá 45, você não vai chegar direto a fazer o exame. Você tem que procurar primeiro o médico que passa o exame, não é isso? Isso. Ó, o Faz a procedimento é aquisição esse. do exame. Vamos para mais um vídeo da doutora Michele Queiroga, o terceiro e último vídeo para a gente exibir da atuação dela. Aí a questão da cirurgia com o CO2 também, né? Esse é o laser de CO2, né? A gente tem o laser de CO2 e o laser de diodo. Quando foi o tempo limite para a senhora dizer assim, precisa da cirurgia nesse caso aí? Esse caso aí, doutora. A senhora dizer assim. Esse caso aí do vídeo foi um caso de fissura. Um paciente com muitos e muitos anos que
melhorava, piorava, melhorava, piorava. Chegou um momento que ele disse, não aguento mais. E aí já era uma doença avançada, precisava de um tratamento. O laser, nesse dia a gente fez laser e botox para esse paciente, o resultado dele no pós-operatório foi ótimo. Com 15 dias ele já estava de volta às atividades dele. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de saber, assim, as curiosidades, né? Você já deve ter atendido vários e vários casos, deve ter visto coisas e coisas. Mas qual que lhe chamou mais atenção até hoje? Assim, tem uma coisa que eu não acredito que essa pessoa está passando por isso esse tempo todo. Olhe, o consultório da Procto, ele é rico em histórias. Casos, né? Eu não... Acho que foi um caso de prolapso. O prolapso retal é quando o paciente ele perde aquela continência. E aí, uma paciente que sempre que ela evacuava, cerca de 4 a 5 dedos de reto se projetava para fora. Então, foi assim... foi um dos casos que eu disse, nossa, eu não sei como a senhora aguentou. Porque essa paciente, se ela estivesse fora de casa e tivesse vontade de evacuar, para ela, era, assim, o fim do mundo. Porque tinha esse risco dela evacuar no lugar e ter que botar o reto para dentro com a mão, porque ela evacuava e botava tudo para dentro com a mão. Então, uma situação bem... Como foi esse tratamento, doutora? Fala pra gente. Cirurgia. Cirurgia? Cirurgia. No caso dela, a gente fez uma cirurgia abdominal, que a gente chama de retopexia. E, assim, já era uma paciente bem idosa, associada à fisioterapia pélvica, a gente teve uma boa resposta para ela. Ela hoje está bem. Então, hoje está bem. O que causa esse tipo de problema? O prolapso retal, ele é multifatorial, digamos assim. Mas, nesse caso em específico, é uma mulher que ela tinha tido diversos partos normais, né? Nunca tinha feito uma cirurgia de períneo. Aí, uma paciente constipada de longa data. Então, era um histórico de múltiplos fatores. É que nem queda de avião. Não é só um fator, são um conjunto de fatores. É um né? conjunto de fatores. Bom demais. Satisfeito, João Gabriel? Demais. Conversamos, meu amigo, a gente conversou muita coisa boa. E a gente fica feliz, né, com ver uma profissional jovem, destaque, salvando vidas, que eu acho que é muito bonito na medicina, salvar vidas, ajudar as pessoas, eu acho que é algo que é muito gratificante, né, doutora? A senhora chega na rua, as pessoas que chegam, né, no seu consultório desesperadas, né, muitas vezes, numa situação tão complexa e se tornam amigas, né? São gratas. Isso que é muito gratificante, né, doutora? É muito gratificante. O paciente da Procto, ele é um casamento, né? A gente tem que conquistar a confiança dele, porque é uma consulta íntima, é algo, às vezes, bem doloroso, às vezes com muitas histórias por trás daquilo ali. E é um casamento. Você conquista o paciente, você cuida dele. E é tão interessante quando chega aquele paciente com dor, que às vezes não quer nem sentar. E quando ele volta ali para você no retorno, já diferente, semblante diferente, isso é muito recompensante, né? E alivia muito a vida das pessoas, né? Alivia demais. Quem chega nas últimas, né, Joãozinho? É isso. Doutora, obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Forte convite. abraço e aguardamos o segundo episódio, né? Quando tiver novos casos, novidades também na própria atuação da senhora. A gente continua com o espaço aberto para a senhora, tá bom, doutora? Muito obrigado. Obrigada. Um abraço a todos aí na sua clínica também, pessoal que atua com a senhora. João Gabriel, muito obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto. Vereador Alisson Gomes, obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe. Sucesso. Vereador Alisson, né? Esposo da doutora Michele. Que você conquiste, meu irmão, todos os seus sonhos e projetos. E a gente agradece a amizade, a irmandade de sempre, meu irmão. Que você tenha um 26 aí de muita paz, né, não, Joãozinho? Muito sucesso. E a gente deseja isso, né? Um ano de eleição, né, meu irmão? E que você continue vigilante lá em Santa Rita, vigilante a atuação lá do prefeito Jacques Solvino. Você é um parlamentar da oposição e que sempre está lá atento, atuante. A outra vez que esteve aqui no NinjaCast, o corte viralizou o corte lá com os gastos do São João, a questão da dispensa, licitação lá na área VIP, e o Ministério Público agiu, o Tribunal de Contas agiu, e cortou tudo, e tudo voltou ao normal, graças a um pronunciamento do parlamentar aqui nessa tribuna. Fez o exame precoce, o Tribunal de Contas cortou tudo. Cortou tudo, é o exame precoce, literalmente. O pessoal lá de Santa Rita. Não, e outra coisa importante, beneficiou o povo, né? É isso. Não podia ter uma segregação em nenhuma festa, não é importante ter nenhum tipo de segregação. Privilégio, Ou dar aqueles ingressos para uns e os outros ficaram de fora, e foi um corte que viralizou. Está devendo também a próxima visita aqui ao NinjaCast, viu, vereador? Um abraço a todos lá da casa, né? Da Câmara de Santa Rita, o presidente da casa, Epitácio Vitorino. Também tem vários amigos na cidade, vereador Flavinho Panta, vários amigos na casa lá de Santa Rita. Um abração. Joãozinho, valeu, né, meu irmão? Tamo junto. Saudações especiais para você, Matheus, obrigado
pelas redes sociais, nosso querido Luiz Fernando. Obrigado, querido. Terminamos mais um NinjaCast e também um abraço a todos da TV Diário pela paciência, por nos acompanhar durante todo esse tempo. Um abraço a todos que nos acompanharam em relação também com o anúncio das nossas tintas Lux, também da Cachaça Serra de Areia. Ei, ficou bonito esse Ficou chapéu bonito, aqui, viu? foi top de verdade. Tinta Lux, Serra de Areia, Pimenta Nativa, GovMind, também Hildo Corretor de Imóveis, 083 Bugamo Story e também um forte abraço a todos da OS Entretenimento. Valeu, galera, um abraço, fiquem todos com Deus e o Matheus gosta da impostação de voz de João Gabriel. Um abração, fiquem com Deus, valeu.